Posso dizer com todo orgulho desse planeta que eu estava lá com a minha TV a cabo em dia quando lançou Miraculous. E acredite quem quiser, é um daqueles exemplos que quando eu assisti, eu não só me fascinei, como eu falei, esse desenho tem tudo para dar sucesso. Acredite quem quiser. E dito e feito. E esse universo que tem se mostrado cada vez mais expansivo, até Deus sabe onde, foi trazendo para nós cada vez mais personagens carismáticos, cada vez mais personagens legais, sobretudo super-heróis, no caso, os usuários de Miraculous. E só depois de muito tempo foi revelado que esses Miraculous se chamam Kwamis, que são praticamente entidades, podemos dizer. Afinal, cada um aspecto, a Tiki, a criação, o Flag, a destruição, o Pollen, a submissão. E foi pensando nesse assunto de criaturas mágicas, místicas, misteriosas que eu decidi fazer aqui um vídeo dando um time Pokémon para cada personagem de Miraculous. Claro que atualmente tem vários, então nesse vídeo aqui eu vou focar no time principal e no vilão principal, que é o Rockmorph. Os demais personagens eu vou deixar para outro vídeo. Então se você é um Miraculous assumido com orgulho, assim como eu, vem comigo. E aí, salve aqui da Agência Anal, como você está? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Esse negócio de fazer times Pokémons para diferentes personagens de diferentes animes, séries, filmes, etc. já é uma coisa que não tem como sair de moda. Ainda mais com a variedade de Pokémons que também não para de aumentar. Então é sempre interessante você parar para pensar quais Pokémons batem ali com o personagem em termos de personalidade, em termos de poderes, em termos de aparência física e tudo mais. Mas mesmo assim, devo confessar que não foi tão fácil quanto eu achei que seria montar um time para os personagens, porque alguns deles não tem muitas coisas na qual eu pensar ou me inspirar para procurar um Pokémon. Tipo, caso do time da Ladybug, eu poderia, se eu quisesse, ter colocado todos os Pokémons que parecem uma Joaninha e tá tranquilo. Mas não, eu quis pegar um Pokémon específico para cada tipo de coisa diferente que tem a ver com a Ladybug e com a Marinette. É claro que eu quase me arrependi disso. Teve uma hora que eu quase deixei essa ideia pra lá. Mas se a paciência e a perseverança é uma virtude, eu insisti até onde eu pude e eu consegui. Portanto, eu vou começar na ordem que eu tive mais facilidade até o mais difícil de montar um time, que por coincidência é meio que a ordem ao contrário da que os personagens apareceram de fato na série, cronologicamente falando. E os critérios que eu tentei usar foi dar pra cada um lendário, foi tentar dar pra cada um Pokémon que lembrasse a arma, que lembrasse os poderes, mas todas essas coisas aí foi mais difícil do que parece. Pois é, eu acabo de dizer que o universo de Pokémon continua expandido, mas é nesse momento que a gente percebe que nem foi tão longe assim. Pelo menos em relação aos personagens de Miraculous, ou porque eu fui muito criterioso e exigente. Pois bem, chega de enrolação, porque este não é canal de enrolação. Queen Bee. Pois é, a Chloe pode até ser a personagem mais chatinha da história toda, mas ironicamente foi a mais fácil de fazer um time. Começar com o Mega Beedrill em homenagem ao Miraculous dela da abelha, um Vespiquen em homenagem à forma acumatizada dela de Rainha Vespa, um Hitmontop em relação à arma dela que é um peão, um Meowstic preto em homenagem a outra forma acumatizada dela que é a Antibug, um Jigglypuff em homenagem a ela como Chloe, não que a gente tenha tido chance de ver se ela tem vocação pra música, mas o Jigglypuff é bem parecido com a Chloe no sentido de querer ser o centro das atenções, ficar bravinho quando ele não consegue isso. Só tá faltando a Chloe desenhar na cara dos outros. E o lendário dela, de novo, eu tentei pensar em um lendário que tivesse a ver com o aspecto do Kwami dela, o Pollen. Mas não tem nenhum Pokémon que lembra, ou que representa, ou que é submisso. Pelo menos não entre os lendários. Então eu decidi ir por outro caminho e dar pra ela o único lendário que é do tipo inseto. No caso, o Gen7. E esse é o time Pokémon da Chloe. Carapaça, Nino. Aqui os meus conhecimentos de Miraculous já começou a ser testado. Porque se eu quisesse montar um time pra ele único e exclusivamente em homenagem ao Kwami dele da tartaruga, e aí seria fácil, molezinha. Mas como eu tentei pegar critérios diferentes assim como a Chloe, o time é o seguinte. Em homenagem à arma dele, que é um escudo, eu escolhi o Mega Sambaio. Em homenagem ao animal do Kwami dele, que é uma tartaruga, eu escolhi um Carracosta.
Em homenagem a uma das formas aclimatizadas deles, que é o Capitão Bolha, se não me engano, eu escolhi um Prinplup, porque até onde eu lembro, o Prinplup foi o único Pokémon do tipo água que eu nunca vi usar um jato de água, é sempre rajado de bolhas. Em homenagem à habilidade dele como carapaça, que é proteção, eu escolhi um Wobbuffet. Em homenagem a outra forma aclimatizada dele, que é o Lastimador, eu escolhi um Castiform, porque ele é um daqueles Pokémons que tem várias formas, então uma delas parece uma gota. Nem me perguntem como é que eu fiz para lembrar desse Pokémon, mas felizmente caiu como uma luva. E para a escolha do lendário dele, eu também tive que levar em consideração os meus conhecimentos do mundo do Pokémon, porque na prática, todos os lendários ou protegem ou representam alguma coisa, então é muito relativo qual deles é necessariamente da proteção. Portanto, eu escolhi o Registel, primeiro porque dentre os 3 Regis principais, ele é o mais resistente por ser feito de metal. E no filme da Lenda de Lucario, esses Regis eram responsáveis por proteger a Árvore da Vida, ou seja, proteção. E esse é o time Pokémon do Carapaça. Ou melhor, do Nino. Ou melhor, do que vocês quiserem. Renarouge, Ayla. Nesse daqui eu sinto dizer que eu já tive que começar a apelar. Talvez alguns de vocês ainda digam que eu mereço o prêmio de criatividade do ano, porque até eu fiquei de cara em como foi que eu pensei nesse time. Em homenagem a Miraculous dela da Raposa, eu escolhi um Ninetales, afinal a tradução literal do nome dele é literalmente 9 caudas. Em homenagem a uma das formas aclimatizadas dela, que é a Lady Wi-Fi, inclusive é uma das minhas vilões aclimatizadas favoritas, eu escolhi um Rotom, porque ele na forma comum é eletricidade estática, então dá pra associar aí com rede Wi-Fi. Em homenagem às irmãs gêmeas dela, eu coloquei um Plusle e um Mini. Em homenagem à irmã dela, quem me dera que tivesse um Pokémon músico. Mas como não foi o caso, eu fiquei pensando, uma flauta no mundo Pokémon. Ah, Pokéflauta. E o que a Pokéflauta faz? Acorda um Snorlax. Sim, a Ayla fica aí com um Snorlax no time dela. Em relação ao aspecto do Miraculous dela, que é a ilusão, sinto dizer, mas eu não consegui associar isso com nenhum Pokémon lendário. Eu até pensei no Darkrai, no Spiritomb, mas ali é mais dark, né? Como eu disse, não tem um Pokémon lendário da ilusão. Agora, um Pokémon em si da ilusão, que inclusive o fandom inteiro, incluindo eu, concordo que merecia ser lendário, é o Zoroark. Então sim, infelizmente a Ayla não tem nenhum lendário no time dela, simplesmente porque não tem como associar nada nela, nem na Renarouge, a algum lendário. Mas convenhamos, um Zoroark já é incrivelmente raro. Enfim, eis aí o time Pokémon da Ayla ou Renarouge. E agora chegamos nos 3 últimos e nos 3 principais da série. E de novo, seguindo a linha raciocínio que eu falei que eu estava seguindo lá atrás, sim, esses 3 foram os mais difíceis de fazer um time. Aqui eu tive que apelar sem medo de ser feliz. Mas ao mesmo tempo eu fiquei orgulhoso de mim por ter me desafiado a pensar fora da caixa. E lembrando, o tempo inteiro eu estava pensando nesses times Pokémons como um treinador. Tipo, eu queria dar para cada um time mais forte possível. Por isso que eu tentei pensar em critérios diferentes para escolher cada Pokémon no time de cada um. Quem me dera se eu pudesse ter usado as mesmas categorias para todos, mas... Primeiro que a Ladybug até hoje não teve forma aclimatizada, só especulada. O Cat Noir até tem, mas também é meio que especulada. Rockmorph não tem uma outra forma que não seja dele de vilão. As armas deles não tem nenhum Pokémon que use elas. Tá vendo como eu fui ficando sem opções pra escolher Pokémons? Então você sabe o que eu mereço? O seu like no vídeo. Haha! Fala sério, só a ideia desse vídeo aqui já é muito criativa. Se eu não mereço seu like por isso, eu não sei por que mais eu mereço. Se inscreve aí embaixo se você é Miraculous ou mesmo nerd assumido com orgulho. Vou ter o prazer de te dar esse seu distintivo. Ative o sininho para que você tenha certeza de estar aqui quando o chefe aqui for trazer um conteúdo maravilhoso desses. Comenta aqui embaixo também qual desses times você acha que ficou mais legal, mais forte, mais bem bolado, mais criativo. Você não tem jeito de se chamar a gente da não se não deixar um comentário, hein? Lembre das 3 missões. Agradeço demais a paciência e colaboração, agora de volta ao assunto. Cat Noir, Adrian. De cara, pro Miraculous dele do gato, eu pensei num Liepard. Eu sei, com esse nome se subentende que ele foi inspirado num leopardo, mas de todos os felinos ele é o mais preto, podemos dizer assim. Tem a coloração mais escura, portanto é mais fácil de se associar com o Cat Noir. Pensando nessa hipotética forma cromatizada dele de Cat Blanc, eu pensei num Persia. Se colocar os dois lado a lado, não é tão absurdo assim dizer que são opostos.
Em homenagem à arma dele, que é um bastão, eu pensei no Gurdurr, que ele é o único Pokémon que propriamente dito anda por aí segurando alguma coisa desse tipo. Pensando em um dos hobbies do Adrian, que é a esgrima, eu pensei em Honedge. Pensando na pulseira que a Marinette deu pra ele, e que ele já deixou evidente várias vezes que ele sempre anda com ela por aí, eu pensei num Klefki. E o lendário dele, que teria que ter a ver com o aspecto do Miraculous dele, que é a destruição, de novo é muito relativo que Pokémon é responsável literalmente pela destruição, porque Groudon e Kyogre já podem provocar destruição global. Foi dito que um rugido do Entei pode fazer todos os vulcões do planeta entrarem em erupção, o que teoricamente também seria uma destruição global. Então eu pensei bem no Cataclismo numa forma mais visual. Do tipo, quando ele usa, as coisas não são destruídas, elas só são desmaterializadas até virarem cinzas. É aquele negócio, a matéria não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma. E nesse sentido de matéria, eu pensei em dar pro Adrian Giratina, porque ele é o Pokémon da Zona Fantasma, que propriamente dito é a Zona Negativa, é um local de matéria escura. E a matéria escura sempre está devorando a matéria da luz, ou seja, é a melhor associação que eu pensei pra dar pra ele um lendário. E esse é o time Pokémon do Adrian ou Cat Noir. E finalmente chegou ela, a nossa querida protagonista mais desastrada do planeta, Ladybug, Marinette. Pois bem, agora vocês vão ver o talento. Em homenagem ao animal do Miraculous dela, que é uma joaninha, eu pensei no Cricketune, porque ele é o único Pokémon dessa linha que eu já vi propriamente dito na batalha, e ele também tem potencial para ser bem B10. Em homenagem à habilidade especial dela, que é o Talismã, que é uma coisa que muda de forma constantemente, dependendo do que ela vai precisar para aquela batalha, eu pensei num Dito. Em homenagem às habilidades dela como Ladybug, que na minha opinião é a que melhor se sai no combate corpo a corpo, afinal, ela já foi colocada para lutar com o Cat Noir e com vários vilões acumatizados ao mesmo tempo. Então eu achei meio justo dar para ela um Greninja. Em termos de combate corpo a corpo e flexibilidade e agilidade, tem que ser ele. Em homenagem à evocação artística da Marinette, eu escolhi um Smeargle. Em homenagem a uma das clássicas frases dela de tchau tchau borboletinha, eu escolhi um Vivian, porque é o único Pokémon borboleta que tem uma forma mais branca possível. E agora chegamos no lendário dela. Se dependesse de única e exclusivamente criação, teria que ser um Arceus, afinal ele é o deus do universo Pokémon, ele que criou tudo. De novo, pensando como treinador Pokémon e se supondo que esses 6 entrassem numa batalha de fato, pô, se você tem um Arceus no time, você precisa de mais o quê? Os lendários da Chloe e do Nino são vencíveis. Agora, um Arceus? Ah, Marcos, mas você não deu pro Adrian Giratina? Gente, no filme do Arceus, deu pra ver claramente que o Giratina não teve a menor chance contra ele. Afinal, ele também é criação do Arceus, de certa forma. O filme onde o Giratina é o vilão, só na forma completa que ele deu conta de encarar o Dialga e Palkia, os Pokémons do espaço e tempo. Ou seja, na forma base, também dá pra dizer que ele é vencível, e é nessa forma base que eu quis passar ele pro Adrian. Então eu tive que pensar por outro ponto de vista. Lembra que eu disse que o Aegistel é um dos guardiões da Árvore da Vida no filme da Lenda do Lucario? Acontece que o Pokémon lendário que de fato vive dentro da árvore é o Mew. E sendo a Árvore da Vida de onde todas as formas de vida vêm dali, no filme deu pra ver que a árvore precisa do Mew e o Mew precisa da árvore. Não é muito difícil acreditar que o Mew tem algum tipo de poder envolvendo criação. Então sim, o Mew é o lendário que eu coloquei pra Marinette. E esse é o time Pokémon da nossa protagonista. E por último, mas decididamente não menos importante, Rockmoth. Gabriel, como eu disse, nesses 3 últimos eu tive que dar muito migué. E foi principalmente nesse aqui. Começando pelo mais fácil, em homenagem ao Miraculous dele, que é o da borboleta, eu escolhi uma Butterfree. Em homenagem ao Gabriel como estilista, eu pensei em um Furfrou, pois ali na região de Kalos, que é de onde veio esse Pokémon, dá pra ver que os caras fazem várias maracutaias com esse pelo dele, então é o mais perto que eu achei de um Pokémon estilista. Em homenagem a essa característica do Gabriel de ser um pai tão super protetor, eu escolhi um Kangaskhan, que visualmente dá pra ver por quê. Em homenagem a uma das habilidades que o Kwami dá ao Rockmoth, que no caso seria de torná-lo sensitivo, ou seja, ele consegue sentir quando as pessoas estão alegres, ou tristes, ou com raiva e blá blá blá. Eu dei pra ele um dos Pokémons psíquicos que, segundo as minhas pesquisas, foi confirmado que de fato ele tem essa habilidade, ainda que eu acredite que todos os Pokémons psíquicos conseguem ter isso. No caso, são Halt, Kirlia e Gardevoir.
No caso, eu dei pra ele uma Gardevoir, que também meio que de certa forma lembra a Amy. Em homenagem a ele como colecionador. Preste atenção. A habilidade do colecionador é aprisionar as pessoas no seu livro, meio que parecido com a habilidade do pixelador. Parece que alguns pokémons têm uma habilidade chamada Mímica, onde permite que eles usem ataques meio que no aleatório, do tipo eles não precisam ter visto o ataque antes. Ou seja, tecnicamente eles colecionam habilidades de outros pokémons. E um deles, pelo menos no anime, é o Sudowoodo. Quanto ao lendário dele, o aspecto do Noro é a transmissão, mas eu nem esquentei a cabeça de tentar procurar qualquer associação com isso, porque eu já tinha um na cabeça. Tem um lendário que mesmo que em um único filme mostrou que tem a habilidade de controlar outros lendários, e meio que se deduz que outros pokémons. No caso, o Ho-Oh, nos proporcionando inclusive o filme onde mais teve lendários até então. E este é o time de Pokémon do Gabriel ou Rockmouth. E é isso, meus caros agentes, eis aqui o time de Pokémon dos 6 personagens principais de Miraculous, podemos dizer. Como eu disse, eu vou fazer um outro vídeo fazendo o time Pokémon dos demais. Mas enquanto isso, já comenta aqui embaixo, se supondo que esses 6 estivessem na final lá da Liga Pokémon e um ia encarar o outro. Quem lutaria com quem? Quem venceria? Quais seriam os 2 finalistas? Quem seria o vencedor desses 6? Lembrando, como sempre, de deixar um like, de se inscrever, afinal eu sei que você é um nerd assumindo com orgulho, se você tá aqui é porque você é. Você só não quer admitir isso. Ativa o sininho, compartilha porque a gente tem cada vez mais agentes na nossa agência secreta. Obrigado por assistir até aqui e agente Marcos desligando.